Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3 do minicurso desse fim de semana intitulado A Psicologia de Jung e o Chat GPT. Desculpa, eu tô gripado, mas eu não queria deixar de fazer esse minicurso para vocês, né? Então pessoal, eu tava falando sobre a visão de Jung e sobre um sonho de Aniela Jaffe. A visão que Jung teve na adolescência, quando ele tinha 15 ou 16 anos, sobre uma máquina que ele acabou por interpretar como sendo uma representação, um processo de simbolização de si mesmo. E o sonho da Aniela Jaffe, já quando Jung está na velhice, né, com mais de 60 anos, e que esse sonho meio que nos traz a imagem alquímica do Ouroboros, né? A cobra morde o próprio rabo, né? Ou seja, meio que um ciclo se fecha, meio que algo compensa, meio que um processo psicológico tende a compensar o outro, né? A gente sabe que o sonho da psicologia do Jung é um fenômeno de origem relativamente desconhecida, mas que emerge sobre o plano de fundo do inconsciente e que o Jung não possui nenhuma teoria sobre o sonho. Tudo que Jung escreveu sobre sonhos se encontra espaço na obra dele. Tem o livro da Mary Matun, que é a meu ver, é um clássico, é um tratado sobre sonhos na clínica do Jung. E aqui no canal eu fiz 2 minicursos sobre sonhos. Um que é o trabalho com os sonhos na clínica junguiana, em que eu explico basicamente tudo aquilo que você precisa saber sobre como interpretar sonhos na clínica junguiana, como analisar sonhos na clínica junguiana, a questão da amplificação, do método comparativo, por que a gente estuda antropologia, por que a gente estuda mitologia, por que a gente precisa ter um olhar etnológico e ao mesmo tempo etnográfico, por que a gente precisa ler os antropólogos, os mitólogos, por que a gente precisa ler contos de fada, por que a gente precisa traçar paralelos entre diversos mitos existentes ao longo de várias latitudes históricas e de possibilidades humanas, por que a gente estuda religião, simbolismo, a questão da dramatis personae, a questão da lise, da catástrofe, a inflexão psicológica que Jung faz no método aristotélico sobre a mimesis, né? Eu explico basicamente tudo o que a gente precisa saber sobre sonhos e para poder interpretar e analisar os sonhos, né? O sonho também possui um caráter prospectivo, né? É interessante que na clínica do Jung a gente tem como uma espécie de subdivisão de seu método, tanto o aspecto analítico redutivo quanto o aspecto sintético e hermenêutico. Tá? Porque quando a gente observa o paciente, quando ele chega, a gente precisa observar a atitude natural e a atitude atual desse paciente, como esse paciente dirige a sua consciência. Só que com o passar do tempo, o campo da consciência vai ser perturbado pelo inconsciente, muitas vezes por meio de sonhos que o paciente traz espontaneamente, né? Não é que a gente vá sugerir que ele traga o sonho, é porque simplesmente isso acontece. Eles trazem os sonhos pra gente, né? E a gente aproveita, né, que a gente gosta, né? A gente procura estudar Jung, né? Não se esqueçam, vamos estudar Jung. E a gente tem a oportunidade de poder estudar Jung. A partir do conteúdo que o nosso paciente traz para a gente e a gente assume um olhar de pesquisa, um caráter de pesquisa clínica, né? Porque a gente percebe, trabalhando na clínica, que de tanto colher material de paciente, sonhos, imaginação ativa, desenhos e tal, a gente termina meio que arquivando e depois fazendo a depuração de todo esse material, e isso é uma forma de produzir conhecimento psicológico, de produzir conhecimento na clínica. Tá? Interessante também que essas visões, pelo fato de deslocar o espaço-tempo, tem de fato o caráter perspectivo, né? Você veja, se há 30 anos atrás você fosse num hospital psiquiátrico, você iria encontrar muitas pessoas andando para lá e para cá, assim
como se estivesse falando com alguém, né, no telefone, e as pessoas falavam, nossa, que loucura, né? Os pacientes ficando andando para lá e para cá, tô indo aí, não sei o que. Hoje em dia tá todo mundo na rua assim, todo mundo na rua anda falando no celular, né? E se você fosse há 30 anos, não acredito, ou no hospital psiquiátrico, havia pessoas lá dizendo, estão me filmando, estão me filmando, estão me filmando, e a gente achava, consideraria isso loucura. Só que hoje em dia, onde a gente chega, onde a gente está, existem câmeras nos filmando, certo? Aqui mesmo no Albert Einstein, nós somos filmados desde o momento que a gente entra lá embaixo, até subir pelo elevador e pelos corredores e tal. Só não há câmera aqui dentro, evidentemente, né? Por uma questão de sigilo, né? A única câmera é a do meu telefone que eu faço vídeos para vocês, mas evidentemente não há câmeras aqui. Mas na parte comum do Albert Einstein, há todo esse processo de filmar e tudo é registrado, né? Então aquilo que a dilatação anômala do inconsciente promovia em pessoas que tinham mais acesso ao inconsciente, que a gente considera como loucos, a gente começou meio que inconscientemente também a copiar e a vivenciar, né? É interessante essa questão das visões, essa questão dos sonhos. E aí, falando um pouco do aspecto luminoso, né, da máquina, do chat GPT, de promover a ciborgização da psique humana. Por quê? Porque o processo de ciborgização, do processo de tornar-se ciborgue, da fusão entre o que seria a natureza humana, o que seria o corpo humano, e sua objetividade, mas também subjetividade corporal, com a máquina, né, com determinados aparelhos que podem ser implantados no corpo, levou a toda a revolução de pensamento que também estava na ficção científica, mas que se tornou real, inclusive por meio de muitos procedimentos médicos, inclusive procedimentos estéticos. Só que hoje, com o chat GPT, a gente entra numa dimensão ainda mais profunda e simbólica, que é esse processo de fusão, sim, da máquina com o humano, tá? A meu ver, gerando possivelmente aquilo que a gente pode considerar como sendo pós-humano, não apenas de um ponto de vista físico, biológico, mas também de um ponto de vista psicológico, ou seja, a psique coletiva humana, ela vai passar a ser integrada, a se fundir numa espécie de conjunction, de casamento alquímico com o chat GPT e com a inteligência artificial. E isso, evidentemente, tem todo o seu aspecto luminoso, como a visão que Jung teve da máquina, que simbolizava o si mesmo. Vamos construir essa hipótese para ver se o chat GPT ele pode vir a simbolizar o si mesmo, pelo menos no momento em que ele se encontra agora. E também dos sonhos, do sonho da Aniela Jafé, com esses mesmos raios que estavam sendo transformados em ouro, na visão do Jung, sendo enviados para o céu. Ou seja, existe todo esse aspecto luminoso, profundamente transformador, e um aspecto que cura, que corrige, que compensa a nossa atitude atual, nossa atitude racional, nossa atitude natural, a forma como a gente guia nossas ações no mundo. De fato, o ChatGPT ele pode ser muito útil, ele pode elaborar, ele pode ser um grande parceiro de diálogos com uma série de temas que nos inspiram e que podem nos levar também a uma profunda transformação social. Mas existe também o aspecto sombrio, tá? Que, por exemplo, durante muitos anos, né, eu estudei o chamado aspecto, é um aspecto do capitalismo, tá, gente? É uma característica do capitalismo que a gente chama de desqualificação, tá? As pessoas que estão ingressando hoje no mundo do trabalho, tá, vão ser impactadas, e as pessoas que já estão no mundo do trabalho vão ser impactadas pelo chat GPT, uma vez que ele vai, de um modo autônomo e objetivo, realizar trabalhos e cumprir funções que tradicionalmente seriam humanas. Tá? Um dos grandes mitos
no sentido negativo. Raramente a gente usa mito no sentido negativo, né? Mas o aspecto sombrio do mito que o capitalismo trouxe no que diz respeito à inovação tecnológica, tá? É de que a tecnologia iria libertar o proletariado ou a classe operária, uma vez que daria mais tempo para que nós pudéssemos exercer a criatividade, tá? Inclusive a produção de lazer, tá? A produção do Homo ludens, que antecede o Homo sapiens, né? Na série de vídeos que eu estou fazendo sobre o método de Início da Silveira, que eu já comecei a fazer esses vídeos, já tem um vídeo aqui no canal, eu vou falar mais sobre esse aspecto do lúdico, do espontâneo, do jogo, da criatividade, do artístico. E aí, a gente precisa disso, porque justamente aquilo que está nos fazendo adoecer, aquilo que está nos matando, é o excesso de controle, é o excesso de racionalidade e etc. Né? Estou trazendo esses elementos aqui para a gente. O grande aspecto mito sobre o capitalismo é achar, é prometer aquilo que não se pode entregar. A libertação do sonho do proletariado, do trabalhador, da classe trabalhadora por meio da tecnologia. Quando a tendência é haver um processo de desqualificação do trabalho humano para funções que a máquina vai exercer. Então, por exemplo, eu não estou falando daqui a 10 anos, daqui a 12 meses, basicamente toda a cadeia produtiva mundial será impactada pela inteligência artificial. Desde o trabalho de tradutor, que deve deixar de existir, trabalho de redator, que deve deixar de existir, até mesmo um psicólogo, a pessoa tentar se consultar com o chat GPT, será que isso é possível? Como é que vai ficar a nossa profissão em relação a essa questão? Porque um chat GPT ele analisa ações, ele pode, de um ponto de vista de uma terapia cognitiva, criar um conceito, uma conceitualização cognitiva. Né? Essa questão da desqualificação da classe trabalhadora já aconteceu com o processo de uberização. Eu fiz um estudo, quando o Uber foi implantado no Brasil, eu fiz um estudo sociológico, psicossociológico da relação do Uber com a burocracia, no sentido de que a tecnologia tem algo de magia e que essa magia poderia recantar a burocracia. Na verdade, o que aconteceu foi que houve um choque entre a burocracia, o caso estatal, e a inovação do capitalismo. Esse choque foi representado, por exemplo, entre o confronto entre os motoristas de táxi e os motoristas de Uber, que havia muitos conflitos, muitas brigas nesse sentido, ou seja, a própria dinâmica do capitalista jogando um agente contra o outro. Até na questão do futebol, quando eu estudei o processo civilizador, a sociologia do Norbert Elias, a questão do VAR, né, do árbitro eletrônico, assim, passa muito pela desqualificação do juiz que está em campo, né? Porque o juiz que está em campo ele tem que pedir autorização à máquina para saber se foi gol ou se não foi. Né? E a questão também do Uber, só voltando um pouco, o Uber também está investindo na tecnologia da inteligência artificial, inclusive para produzir carros sem motorista, né? Ou seja, a desqualificação total do trabalhador. Tá? Então, assim, uma vez que o ChatGPT ele já está sendo utilizado em reuniões, ele já está sendo utilizado como redator para transcrever reuniões que as pessoas não querem transcrever e passam a colocá-lo para transcrever, o ChatGPT pode se tornar gerente. E aí, se ele é gerente, ele determina aquilo que você pode saber. Por quê? Porque ele tem o controle sobre o tempo e ele passa a ter o controle sobre a produção. Então, ele pode vir a definir aquilo que você, enquanto trabalhador, pode saber ou pode não saber. Porque o trabalhador, basicamente, a linha Fordista de produção ainda se reproduz, ele só precisa saber aquilo que ele tem que saber na sua etapa de produção. E aí a gente tem toda a perspectiva do Marx, a questão da alienação, né? E do Weber também, da burocracia, da racionalização. O Jung, ele era crítico do marxismo, mas ele reconhece no mundo contemporâneo, no mundo atual, no mundo moderno, uma tendência, aquilo que o próprio Jung vai chamar como
ah, impulso à alienação, né? O impulso a tornar-se estranho a si mesmo, né? E o próprio Weber, que depois isso vai ecoar em filmes de ficção científica, que muitos deles mostram o futuro distópico sendo governado por uma ditadura cibernética, uma ditadura tecnológica. Ele vai perceber isso do que diz respeito ao processo de burocratização e controle das relações sociais, né? Uma vez perguntaram a Max Weber, Weber, você tem medo da ditadura do proletariado? E aí Weber falou, não, eu não tenho medo da ditadura do proletariado. Eu tenho medo da ditadura do funcionário. Né? Quer dizer, o que é a ditadura do funcionário? É a ditadura da burocracia. E aí, se o ChatGPT, por exemplo, isso é só um exemplo, ele escalando, tá vendo a discussão bem para agora, para o contemporâneo, ele escalando por meio da racionalidade da técnica a cadeia de produção, se ele pode vencer também essa forma de controle, uma espécie de ditadura do funcionário, uma espécie de ditadura da inteligência artificial. Tá? Então, assim, fica essa questão também desse aspecto sombrio para a gente conversar um pouco mais na próxima aula. Então, na próxima aula, na aula 4, eu vou falar finalmente sobre se o ChatGPT ele pode representar o self, qual é a relação dele com o inconsciente coletivo e qual é a relação dele dinâmica no sentido compensatório com a psique objetiva, a psique coletiva. É isso, pessoal. Muito obrigado.